Olá, eu sou Felipe Sali e este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante. E nós vamos te ajudar de maneira leve e descontraída a decifrar os livros clássicos cobrados na FUVEST. E o livro de hoje é Sagarana, de Guimarães Rosa. E para isso convidamos o professor Fernando Marcílio. Oi, professor, tudo bom? Olá, Felipe, tudo bom? Tudo bem, galera? Vamos conversar sobre Sagarana. Vamos lá. Vamos começar com um resumão. Sagarana, um livro de contos. É um livro de contos e aí são 9 histórias, não é? Uhum. Se a gente fosse aqui esmiuçar o resumo das 9, a gente 5 ficaria horas de podcast, mais ou menos, aí né? temos um problema. E aí num podcast, tá certo? Ah, meu Deus. Então é isso, eu vou apresentar o elemento central de cada uma das histórias, tá bom? Só claro. pra gente começar a aquecer a nossa conversa. O primeiro conto é O Burrinho Pedrez, é um conto de aventura, conta a história de uma condução de boiada, não é? Os alunos costumam encontrar uma certa dificuldade nesse conto. Não sei exatamente porquê, mas eles costumam ler esse conto com dificuldade. É uma história de aventura, pura e simplesmente. O segundo conto é um conto chamado A Volta do Marido Pródigo, que é um conto de humor. É a história de um cara que vai até viver aventuras, não é, no Rio de Janeiro, e depois ele retorna para ter de volta a esposa que ele havia abandonado. O terceiro conto é uma história trágica. 2 irmãos, chama-se Sarapalha. Sim. São 2 irmãos que vivem num lugarejo atacado pela Maleita, e eles descobrem num certo momento que tinham sido apaixonados pela mesma mulher, e um deles era casado com essa mulher e expulsa o outro da sua propriedade. Eu queria só notar, quer dizer, parece que o Guimarães Rosa está querendo mostrar o quanto ele é bom, não é? Porque ele pegou os 3 primeiros contos, são contos muito diferentes, né? Um conta de aventura, o outro de humor, e o outro conta uma história de tragédia, Sim. Entendeu? Parece que ele quer mostrar para o leitor que ele trafega bem por qualquer gênero literário. O quarto conto se chama Duelo e conta a história de um triângulo amoroso, não é? E um triângulo amoroso no qual você tem a morte dos 2 combatentes, não é? Muito interessante isso. Num duelo, em princípio, um dos combatentes, um dos participantes do duelo morre e o outro não. Mas no duelo do Guimarães Rosa, os 2 acabam morrendo pelas circunstâncias da história. O que parece mostrar, na verdade, a força que o destino tem na decisão da vida das personagens, mais do que a vontade dos próprios homens. O quinto conto se chama Minha Gente, é um conto maravilhoso que fala da esperteza feminina. Toda a trama é definida pelas ações de uma mulher, que é a Maria Irma, que vai, sem que o narrador próprio perceba, vai conduzindo as ações. Existe nesse Minha Gente uma referência muito acentuada ao xadrez, ao jogo do xadrez. E a gente percebe que a Maria Irma é uma grande jogadora de xadrez, né? Ela vai andando, mexendo as peças de acordo com a vontade dela. No sexto conto nós temos São Marcos, que é um conto que fala de descrença, de falta de fé mística, e na verdade conta a história do aprendizado de um homem que aprende, né, a respeitar o feiticeiro, aprende a respeitar essa dimensão mística. O sétimo conto chama-se Corpo Fechado, também é uma história que envolve misticismo, é uma história que envolve amor, uma história que envolve aventura, humor. Corpo Fechado é quase que uma súmula, não é, de temas espalhados pelos outros contos. O oitavo conto chama-se Conversa de Bois, é uma fábula, né, porque os animais falam, não é? Os bois conversam, como diz o título, e além disso mostra uma união assim cósmica entre o homem e o animal, não é? Para se livrar de uma opressão e de uma atitude autoritária. E o último conto, Felipe, é o conto mais importante do livro, chama-se A Hora e Vez de Augusto Matraga. É seguramente um dos maiores contos escritos na língua portuguesa. Seguramente tem que constar de qualquer antologia dos 10 melhores contos que a gente tem na nossa língua. Então, é justamente a obra que o Guimarães Rosa mais prezava no livro, porque ele mesmo confessou que ele tinha conseguido, em A Hora e Vez de Augusto Matraga, ele tinha conseguido realizar aquilo que ele tentou realizar ao longo do livro todo.
É um livro bem diverso, bem heterogêneo. É um livro diverso, é um livro heterogêneo, você tem razão, mas é um livro que tem um ponto comum, não é? Que é a ambientação, não é? Você sabe, os contos se passam todos no interior de Minas, não é? E isso dá um cenário comum. Você sabe que o conto tem uma epígrafe, que é aquele texto que antecede o texto principal, que é muito interessante, que é assim, são uns versinhos populares. Lá em cima daquela serra, passa boi, passa boiada, passa gente ruim e boa, passa a minha namorada. Eu peço ao aluno, ao estudante, ao leitor, que tenha muita atenção nessa epígrafe, porque quando ele fala lá em cima, a gente pode imaginar, ele fala lá em cima daquela serra, então ele está localizando esse lá em cima, mas a gente pode imaginar uma dimensão talvez mais mística, mais transcendente. Esse lá em cima pode ser numa dimensão cósmica, de uma dimensão que está acima do nosso mundo. Ele fala em serra, que nos conduz à região de Minas Gerais. Lá em cima daquela serra passa boi, passa boiada. Boi e boiada nos remete a animais, e os animais estão presentes em praticamente todas as narrativas de Sagarana. Inclusive falando, ou sendo heróis, né, como no caso do primeiro conto do Burrinho Pedrez. Passa gente ruim e boa, essa imagem maniqueísta do bem e do mal, do ruim e do bom, está sempre muito presente. As histórias giram em torno disso, dessa luta entre o bem e o mal. E ele diz no final, passa a minha namorada, é uma referência à figura feminina que tem um papel muito importante dentro da história. E em todos esses versos, olha só, passa boi, passa boiada, passa gente, passa a minha. A ideia da passagem, da travessia, da condução. Os personagens estão sempre andando, estão sempre em trânsito, estão sempre viajando, não é? Estão sempre conduzindo alguma coisa, vão e voltam, entende? Então ou partem, não é? Então essa ideia da travessia está muito presente também no conto. Então, a epígrafe traduz alguns dos elementos que são comuns a todos os contos. Ela nos mostra qual é a unidade do livro. Exatamente. Que incrível. Exatamente. Por trás dessa heterogeneidade que você percebeu, a epígrafe aponta para essa unidade. Por isso que nós falamos, não pule a epígrafe nunca. Não pule a epígrafe nunca. Nós estamos numa campanha aqui. Viva a epígrafe. Vamos contextualizar a obra. Como era o Brasil na época do lançamento de Sagarana? O Brasil era um país, naquele momento, em busca de uma nova cara, de um novo rosto. O Brasil tinha passado por um período muito dramático de uma ditadura, a ditadura do Vargas, não é? O Vargas... Qual foi o ano de lançamento do livro? 46. 46. O livro, em 45 acabou a ditadura do Vargas, né? Tem gente que imagina, sabe, Felipe, que épocas de ditadura, de censura, de repressão são muito boas para a arte, porque o artista ele se obriga a ser muito criativo para poder driblar a censura. Sim. Só que isso absolutamente não é verdade. A repressão, a censura, a ditadura, a opressão, o preconceito, eles são extremamente prejudiciais para a criação, para a criatividade. Se a gente imaginar que o Getúlio ele chegou ao poder em 1930, não é? E só saiu em 45, veja o quanto o Estado ditatorial dele começa oficialmente em 37, com a inauguração do Estado Novo. E o quanto esse período é negativo para a criação, né? Muita coisa deixa de ser produzida, porque o autor imagina que aquilo vai ser censurado, então ele já nem produz aquilo, né? Então isso se perde de uma maneira assim definitiva. Nós não sabemos quantas obras foram engavetadas, nós não sabemos quantos projetos literários não se realizaram. Até por medo, né? Para exatamente, evitar represália. Mas é exatamente isso. Você dele. pode aquilatar, você pode medir numericamente quantas pessoas morreram, quantas pessoas desapareceram, mas você não mede os sonhos que a ditadura interrompe, entendeu? Então, em 46, quer dizer, depois do fim da ditadura Vargas, depois do fim da Segunda Guerra, nesse período imediatamente após, nós estamos vivendo no Brasil um período, na verdade, de muita expectativa positiva. E surgem, nesse período, 3 autores que marcarão profundamente a literatura brasileira. Clarice Lispector, que apareceu em 1944, João Cabral de Melo Neto, que aparece também em 46, e o Guimarães Rosa. Esses 3 autores apresentam propostas novas de literatura, seja no tema, seja na abordagem desses temas, não é? Então, o Brasil que a obra do Guimarães Rosa mostra é um Brasil que busca revitalizar a sua própria cultura,
busca reconstruir a sua própria imagem, entendeu? Guimarães Rosa teve um colega na faculdade de medicina que ele fez em Minas, que foi o Juscelino Kubitschek. Olha E o aí. Juscelino Kubitschek seria o cara que criaria Brasília, que também seria um esforço, não é? De traduzir o Brasil com uma cara mais nova, mais moderna, não é? Então, é a mesma geração, né? O Rosa tá nessa geração que vai tentar construir uma nova imagem para o Brasil. Perfeito. E você falou que tudo se passa em Minas, né? Sim, sim. Então existe um regionalismo ali. Sim. Como isso é retratado na obra? Criou-se uma expressão para definir o Rosa, que eu acho muito adequada, que é a expressão regionalismo universalista, não é? O que significa isso? Que significa o seguinte: ele é um escritor regional? Ele é. Por quê? Porque as histórias dele se passam numa certa região do Brasil, que é o interior de Minas Gerais. Então, essa classificação de regionalista, ela é adequada, ela é correta, ela só não é completa. Por quê? Porque o Rosa, para além das histórias regionais, para além da ambientação regional, ele trata de temas universais. É como se ele dissesse para a gente: tudo bem, esse personagem aqui é um sertanejo, esse personagem aqui está ambientado num certo lugar, numa certa região, mas os sentimentos, as opiniões, as emoções que ele traduz não são específicas ou particulares dessa região e nem desse país. São universais. Entendi. Não é? Nós estávamos vivendo naquele momento, quer dizer, nós estávamos começando a viver naquele momento um período que vai ficar conhecido depois como Guerra Fria, que é um período de ameaça, não é? De uma nova guerra que seria então atômica. E essa acabaria com o mundo inteiro. Acabaria com o mundo inteiro. Tinha medo do mundo acabar. Exatamente. E essa era uma preocupação, então, do mundo todo. Então, não tinha muito sentido você limitar a coisa ao regionalismo, porque a perspectiva era universal, né? Entende? Então, o Rosa consegue dar essa dimensão universal. Eu não acho que ele tenha sido o primeiro a fazer isso. Antes do Rosa, teve um escritor, eu me obrigo a citá-lo, porque eu acho que ele é maravilhoso, que é o Graciliano Ramos. E no Graciliano Ramos, cuja obra nós estamos acostumados a qualificar pura e simplesmente como regionalista, é verdade. Mas o regionalismo universalista que a gente usa para entender o Rosa já está presente no Graciliano Ramos. Graciliano Ramos também está falando do ser humano numa dimensão universal. O Rosa leva isso, digamos, até as últimas consequências. Entendi. Mas o caminho do Rosa o caminho que o Rosa trilhou começou a ser trilhado pelo Graciliano Ramos. Então, essa é uma ótima deixa para a gente falar sobre as influências do Guimarães, assim. Pois não, desculpa, Felipe, te interrompi. Não, exatamente isso. Vamos falar sobre as influências. Então que autores influenciaram ele? Eu acho que o Graciliano influenciou decisivamente. Você sabe que Sagarana, antes de ser publicado, muitos anos antes, fez parte de um concurso promovido por uma editora. Que, inclusive, ele não assinou com o nome dele, né? Não, ele usou um porque pseudônimo. ele é o Viator, né? Porque isso era uma exigência do concurso, para que eu não identificasse quem era o autor. Mas entendeu? ele era famoso na época? Não, ele não era. Não. Mas mesmo assim, não era de bom tom que você identificasse o nome, porque você pode identificar o sobrenome ou qualquer coisa. De qualquer maneira, ele assinou com o sobrenome. Então tinha um concurso, falaram: envie seus livros. Envie seus livros de contos, o que seja, e ele enviou o livro dele, não tinha esse nome Sagarana, e ele então mandou esse conto, mandou esse livro. E um dos jurados foi o Graciliano Ramos. Olha aí. E o Graciliano Ramos não concedeu o prêmio ao Rosa. Opa! Os jurados ficaram, eles eram 4, eles eram 3 ou 4, mas alguém foi convidado para dar o voto de Minerva, o voto decisivo, e aí um outro livro foi escolhido, 2 escolheram Sagarana, 2 escolheram um outro livro. E no final, esse outro livro é que foi escolhido. Esse outro livro entrou para a história também? Não, na verdade foi esquecido. Não chegou a ser esquecido, mas o autor, né, o Guimarães Rosa, ganhou uma projeção muito maior. Anos depois, o Guimarães Rosa se encontrou com o Graciliano Ramos e disse para ele: eu sou o autor daquele livro e tal. E o Graciliano disse: espero que você tenha entendido as críticas que eu fiz ao livro. O Rosa parece que não só entendeu, como absorveu. Ele seguiu algumas das orientações do Graciliano e fez uma obra-prima. Então, eu acho que essa obra-prima, que é Sagarana, embora ela seja integralmente do Guimarães Rosa, ela deve alguma coisa, sim, ao Graciliano. Aquela história do regionalismo universalista que a gente estava falando já tinha começado no Graciliano Ramos. Então, a versão que ele enviou para o concurso não é a versão que chegou para nós.
Não é a versão que chegou para nós. Uma das críticas do Graciliano era que o livro tinha páginas demais, quer dizer, Olha aí. tinha muita coisa, tinha histórias demais, e o Rosa seguiu isso, cortou trechos de contos, mudou. Não, a versão que foi publicada não é a mesma dessa versão que foi submetida à avaliação do concurso. Olha aí, até o Guimarães Rosa tem a humildade de aceitar conselhos e melhorar o livro. Mas só os grandes é que são humildes, né? Os pequenos é que não são Isso humildes. É verdade. O Graciliano era muito humilde, a Clarice Lispector era muito humilde. O Guimarães Rosa também era muito humilde. O que não significa dizer que eles não eram senhores do seu talento. Todos eles eram muito conscientes do próprio talento. Mas a humildade não é desconhecer o próprio talento. A humildade é você estar sempre disposto a aprender. E o Guimarães Rosa, na obra dele, ele mostra exatamente isso. Ele é alguém sempre muito disposto a aprender e a pensar sobre o mundo. Não é? Ótimo. Os diversos contos de Sagarana, eles são isso na sua essência. São maneiras diferentes de pensar o mundo. Perfeito. Vamos nos aprofundar em interpretação. Sim. E é possível traçar paralelos entre como a obra se relacionou com o Brasil daquela época e como se relaciona com os dias de hoje. Eu acho que sim, Felipe. Quais são esses paralelos? Eu acho que, primeiro, a obra nos mostra, por causa dessa diversidade temática, por causa dessa liberdade de imaginar coisas que podem acontecer, envolvendo animais, envolvendo crianças, enfim, coisa que o Rosa acentuaria muito na história na carreira dele. Eu acho que essa obra funciona como uma afirmação do poder da criação. O quanto a liberdade de criação ela é positiva. O quanto a liberdade de expressão ela é positiva. E eu acho que essa é uma grande lição do livro. Uma lição que vale até hoje. Surgiu, como nós dissemos, esse livro surgiu depois da ditadura, depois de um período de censura. Então, ele é para mim, ele é um grito de liberdade, né? O quanto é compensador para a cultura, para o povo, você ter essa liberdade. Uma outra coisa também que tem no Rosa, no Sagarana, é um olhar para a realidade sem nenhum tipo de preconceito, né? O Rosa era um homem místico, era um homem religioso, era um homem de fé, mas era um homem capaz de olhar para a realidade sem nenhum tipo de conceito pré-estabelecido. Então, ele nos dá na obra dele essa multiplicidade de visões, entendeu? Que um livro de contos naturalmente encerra, e nos ensina isso, nos ensina a olhar para a realidade sem preconceitos. Existem coisas que não têm explicação, existem coisas que a ciência não explica. O amor, a ciência não explica. A fé, a ciência não explica. Então, olhar para a realidade sem preconceitos é também você admitir a fé e o amor. E eu acho que o Rosa é isso, não é? Quer dizer, você admitir o inexplicável, você admitir até o inadmissível, entendeu? Você acreditar até no inacreditável. Eu acho que é isso que a obra dele nos ensina de mais permanente. E eu queria acrescentar só mais uma coisa. O nome Sagarana, o título Sagarana, é uma palavra que não existia. Ele que inventou essa palavra. Como algumas palavras. Como muitas palavras do livro e da obra dele. Saga existia, queria dizer lenda. Né? Rana não era nenhuma palavra, era uma terminação da língua tupi. Algumas palavras da língua tupi terminavam com rana, que queria dizer a maneira de, como se fosse. Quer dizer, como se fosse aquilo que vinha antes de rana, não é? Então, como se fosse uma onça, era não sei o que, rana, não é? Então é isso. Sagarana, portanto, as histórias que vocês vão ler aqui são histórias que são contadas à maneira de lenda. São histórias que ficam entre a verdade e a ficção. Nós vivemos hoje, Felipe, você sabe disso, um período do chamado pós-verdade, né? Da verdade que é criada, da verdade que é construída. Chega no WhatsApp. Exatamente. Eu acho que, nesses tempos, a gente pode aprender muito com Rosa. Pode aprender a construir verdades de maneira construtiva e não de maneira destrutiva, entendeu? Então, o Rosa, eu acho que ele conversa muito com a gente, conversa muito com o nosso tempo, porque ele fala de coisas que são atemporais. Inclusive, tem uma coisa atemporal na obra, que a figura feminina, ela está representada de uma maneira que hoje nós conversamos sobre isso e parece muito moderno. Parece mesmo. E é uma coisa muito interessante, né? Porque você tem uma ambientação bem
patriarcal, numa sociedade patriarcal. Existem alguns contos de Sagarana, não é, como Minha Gente, por exemplo, o Burrinho Pedrez, que mostram a figura do coronel, ou seja, da figura do homem, da autoridade, do político, não é? Então, é um mundo muito patriarcal. O mundo de Sagarana é um mundo de domínio masculino, entendeu? Como não dava para deixar de ser também. Não poderia retratar o interior de Minas daquela exatamente, época. É exatamente isso, você tem razão, não daria. Só que a sutileza do Rosa é a seguinte: em todos os contos, a ação feminina é que é decisiva. Olha aí. Né? A ação feminina é decisiva. Não se trata para ele de dizer que a mulher é melhor que o homem, não é isso. Trata-se para ele de instaurar um mundo em que a ação da mulher também se dá. Nenhum patriarcalismo esconde essa atitude, entendeu? A ação da mulher, ela ocorre. Se você pega o Burrinho Pedrez, o primeiro conto, existe dentro daquela condução de gado que ocorre uma disputa entre dois vaqueiros, o Badu e o Silvino. Essa disputa ocorre por causa de uma mulher. Se você pega A Volta do Marido Pródigo, que é a história de um homem que vai até o Rio de Janeiro, vive as aventuras dele e volta para recuperar a mulher. Para recuperar a mulher dele, ele vai ter que disputá-la com um espanhol. Então, é a mulher que vai acionar tudo, não é? Isso acontece em Sarapalha, com a Luísa, isso acontece no conto Duelo, com Silivana, tudo gira em torno da mulher. As relações são dadas pela mulher. Até chegar no ponto máximo, para mim, que é o Minha Gente, não é? Em que a mulher, ela não é a protagonista, ela não é narradora, mas ela é que faz as coisas acontecerem, a Maria Irma. Então, a mulher, ela aciona tudo. Melhor dizendo, talvez, o amor aciona tudo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o Rosa nos mostra que numa sociedade que se pretende nova, que se pretende moderna, como era aquela que o Brasil estava querendo criar naquele momento, e parece que nós estamos tentando criar até hoje, né? Essa sociedade tem que levar em conta uma relação igualitária. Que nenhuma igualdade, e a discussão sobre a igualdade era muito presente no período pós-censura, pós-ditadura, não é? Nenhuma liberdade e nenhuma igualdade se instaura se não houver a consideração efetiva pela sociedade machista e patriarcal de que a mulher tem que ser tratada em termos iguais, que ela tem que ter um espaço igual na sociedade. Eu acho que o Rosa mostra isso de uma maneira muito sutil, em alguns momentos até muito engraçada, entendeu? Em outros momentos de maneira trágica, mas o fato é que ele mostra isso no livro dele. Isso tem a ver com a maneira que ele tenta enxergar o mundo sem preconceitos. Exatamente. E aí percebe que, óbvio que essa mulher aqui... Exatamente, e tem a ver com essa visão desprovida de qualquer parâmetro pré-estabelecido, é isso aí. Legal. Quando nós lemos sobre estudos sobre Sagarana e críticas, tal, fala-se muito sobre o combate ao racionalismo. Mas o que significa exatamente isso, o combate ao racionalismo na obra? Significa você acreditar que existe uma dimensão que não é explicada racionalmente. O que você falou antes sobre aceitar o inexplicado. Exatamente, você aceitar o inexplicado. No conto do Burrinho Pedrez, durante a condução de uma boiada, eles passam por um rio muito caudaloso. E esse rio é tão caudaloso que acaba por vitimar a maioria dos vaqueiros que tentam atravessá-lo. Salva-se apenas o Burrinho Pedrez. Sim. O Burrinho Pedrez ele é mais velho, mas justamente por ser mais velho, ele é mais experiente, então ele consegue combater melhor, entendeu? Por que é ele que se salva? Por que justamente duas figuras, o Francolin e o Badu, é que se salvam? Isso é o inexplicável. O Rosa, eu acho que nos convida a aceitar o inexplicado. Eu acho que tem dois conceitos, Felipe, que muito interessantes que a gente pode aplicar à obra do Rosa. São os conceitos de caos e de cosmos, desde que nós os entendamos da seguinte maneira: o caos, quer dizer, o caos é a desordem do mundo como nós a vemos. Mas existe uma ordem, essa ordem é o cosmos, essa organização existe. Só que nós não a atingimos, nós não a compreendemos assim. Sabe aquela velha história de que o ser humano não atinge essa verdade porque essa verdade pertence a Deus? Sim. É mais ou menos isso que o Rosa quer colocar. Existe uma ordem cósmica, existe uma forma do cosmos, de Deus, seja das forças da natureza organizarem o mundo, que o homem não compreende. E para organizar o mundo, essas forças cósmicas se utilizam, por exemplo, dos animais.
Os animais são muito importantes nos contos de Sagarana. É o burrinho que vai salvar alguém em Sagarana, entendeu? No Burrinho Pedrez. Então, os animais são instrumentos cósmicos, não é? São instrumentos usados pelo cosmos para poder construir as coisas, para fazer as coisas funcionarem de maneira correta. Eu sempre fiz a ligação ao combate ao racionalismo com a religiosidade do Guimarães, mas parece que é um pouco mais do que isso, né? Não é só isso. Não é só isso, mas passa por aí, sem dúvida nenhuma. Isso, né? Não, sem dúvida. É possível você pegar alguns contos de Sagarana e submetê-los a uma leitura, digamos, cristã. Entendi. Como é possível também você pegar e submetê-los a uma leitura filosófica. O Rosa era um autodidata em muita coisa, era um estudioso. Ele era basicamente um estudioso. E os contos dele se aproveitam disso, né? Se aproveitam de uma obra que pode ser lida sob diversos registros. Legal. A obra literária, a obra de arte, de uma forma geral, ela se explica nisso. Ela é plurissignificativa, quer dizer, ela tem mais de um sentido. Ela suporta mais de uma leitura. Nós dois podemos ler o mesmo poema, e nós dois podemos, ou o mesmo conto, o mesmo romance, e podemos ter leituras diferentes desse romance e igualmente pertinentes. Entende? O que qualifica a leitura, a linguagem literária, artística, é essa plurissignificação. No Rosa, isso é potenciado por essa formação religiosa e filosófica que ele tinha. Então, além da obra de arte, naturalmente, poder ser lida de diversas maneiras, o Rosa acrescenta isso, ingredientes que vêm tanto da religiosidade, do misticismo dele, quanto desse racionalismo filosófico que ele tinha. Então, isso torna a obra dele ainda mais complexa e ainda mais abrangente nos seus significados. Imagina quanta bagagem o Rosa tem para poder passar tudo isso no que ele escreve, né? É uma bagagem maluca. O Rosa, ele era médico, ele era diplomata, ele sabia vários idiomas, ele era quase que uma lenda viva no Itamaraty na época dele, porque como diplomata ele sabia muita coisa, muitos idiomas. E era, ao mesmo tempo, um cara que gostava de ir nas férias e ir para o interior de Minas e participar de condução de boiada. É isso que é o regional e universal, sim, sabe? Sim, é isso que é você localizar no que há no Brasil profundo, que era o que se buscava naquela época, o mundo. Né? Num outro livro dele, que é um livro fundamental, chamado Grande Sertão Veredas, o Rosa vai colocar essa frase: o sertão é o mundo. O sertão é o mundo. O sertão é o mundo. O mundo cabe no sertão na medida em que você tem valores no sertão que são humanos e, portanto, que dizem respeito ao mundo todo. Entende? Então é isso. Acho que a Sagarana é um livro que passa pelo interior de Minas, mas, na verdade, está falando do mundo. É por isso que quem nunca teve experiência do interior de Minas se toca com Sagarana. Sagarana foi um livro traduzido para muitos países. O Rosa manteve, como ele era poliglota, né? Ele manteve correspondência com vários dos seus tradutores. E parte dessa correspondência foi publicada. Então, quando a gente lê essa correspondência, a gente percebe o quanto esse livro, tão mineiro, né, tão brasileiro, o quanto ele tocou públicos do Brasil inteiro. Agora imagino quão maluco seria traduzir um livro do Guimarães com palavras inventadas a todo tempo. Isso aí era mesmo uma tarefa muito complicada, né? Era uma tarefa que para a qual nem todos estavam preparados. Sim. E a representação da cultura erudita e a cultura popular, que também nós sabemos que isso estava na vida do Guimarães. Estava na vida dele e está no livro. Está no livro. A gente falou das epígrafes, muitas das epígrafes do livro, praticamente todas, são inspiradas na cultura popular. São quadrinhas populares, são trechos de narrativas populares, narrativas folclóricas, são fábulas, não é? Então você tem muito isso dentro de uma obra que é absolutamente erudita. Não é? Porque usa recursos que são próprios dessa arte erudita. Em um dos contos, que se chama São Marcos, há uma reflexão muito interessante a respeito da linguagem, não é? A respeito de como a gente pode traduzir sensações novas. E a conclusão é a seguinte: a gente só pode traduzir sensações novas a partir de palavras novas. Então, Guimarães Rosa, a partir de todo o conhecimento linguístico que ele tinha, de idiomas, a partir de todo o conhecimento que ele tinha da cultura popular, ele vai criar uma linguagem nova, vai estilizar a linguagem popular. E para fazer isso, ele tem que ser muito erudito.
Então, o Rosa, ele desmonta as barreiras, as fronteiras que eventualmente alguém possa construir entre cultura popular e cultura erudita. A gente tem cultura, Felipe, tem e acabou. cultura. Né? Tem um conto do Sagarana, que é maravilhoso também por causa disso, que é o Minha Gente, aquele do jogo de xadrez, não é? Uhum. O narrador desse conto é um homem muito erudito, e ele é colocado. É um homem erudito, muito erudito, talvez eu esteja dizendo, mas é um homem erudito que é colocado diante de uma cultura sertaneja. Esse conto é repleto de ditados populares, de saberes populares, entendeu? E o que o Rosa faz nesse conto, como ele faz no livro todo, não é uma hierarquização. O saber sertanejo é superior ao saber erudito ou vice-versa. Não, são saberes distintos, mas são saberes respeitáveis. São saberes que podem, inclusive, e aliás, isso acontece, eles podem, inclusive, conviver. Sim. Então, você me perguntava agora há pouco qual é a lição desse livro, eu acho que a gente pode acrescentar essa. A convivência de saberes distintos, o respeito à pluralidade de opiniões e de conhecimentos diferentes do mundo. Vamos em personagens agora. Tem vários personagens, são vários contos, Sim. mas tem algumas figuras que se repetem, como a figura da mulher, que a gente falou, e a figura do animal. Sim. O animal... O animal é aquilo, eu falei para você, quer dizer, ele é um instrumento cósmico, não é? Um instrumento usado por essas forças cósmicas para botar ordem na casa, para botar ordem no mundo. E os animais, eles têm um papel muito importante no livro. Sim. Mesmo quando eles ocupam uma condição secundária, como é o caso de um cachorro que participa de Sarapalha, não é? Eles têm que é aquele conto dos dois primos tomados pela maleita, eles têm sempre uma presença muito significativa. O olhar do Rosa para o animal era muito forte, era muito poderoso, entendeu? Então, o animal vai ter uma importância na obra do Rosa como esse instrumento que vai ser usado para poder colocar, para poder escrever as coisas, para poder colocar as coisas da maneira correta, entendeu? E o homem, o pária, o marginalizado, ele também está presente em vários contos. Muito. Se você pegar a figura do Lalino, que é o protagonista do conto A Volta do Marido Pródigo, ele é um anti-herói. O Lalino é um anti-herói. Ele é um herdeiro lá do Leonardinho, do Memória do Sargento de Milícias. Sim. Ele é um herdeiro lá do Macunaíma, do Mário de Andrade. Ele é um pária, ele é um mulatinho, um mulato, quer dizer, um trabalhador que vai em busca de aventuras, em busca de realização daquilo que ele quer e volta para resgatar a vida que ele queria ao lado da mulher que ele desejava. Quer dizer, ele é um malandro, ele é enganador, ele tem traços que são, do ponto de vista mais conservador ou moralista, condenáveis. Mas quando a gente lê a história dele, a gente torce para que tudo dê certo. Ele é o anti-herói na medida em que, mesmo sendo o herói, o protagonista, ele não serve de exemplo. O seu comportamento não é exemplar. A moral. Exatamente. Então, ele é uma figura interessante nesse sentido. Este é o personagem do conto que você falou que gostaria de frisar aqui no final do podcast? Não, esse é outro. Qual seria? O personagem que eu acho grandioso nesse livro de contos é o Augusto Matraga. O último conto desse livro, Felipe, é A Hora e Vez de Augusto Matraga. Você sabe que de vez em quando alguns alunos me dizem que estão com dificuldade para poder entender o livro, eu costumo, alguns contos, né, eu costumo aconselhá-los, inverte, lê o último primeiro, ao invés de ler na ordem, lê o último. Por quê? Eu acho que o último conto do livro, A Hora e Vez de Augusto Matraga, é um conto que tem uma história, tem um enredo bem estabelecido e que faz com que o aluno possa se guiar melhor, faz com que o aluno possa se interessar e se envolver mais, entendeu? Entendo. E, ao mesmo tempo, eu acho o melhor conto do livro. Legal. Eu acho que A Hora e Vez de Augusto Matraga é uma aula de literatura, entendeu? Porque é uma história extremamente envolvente, né? Você quer saber o que vai acontecer, e isso era uma coisa do Rosa. Era o narrador, que é o contador de caos. O contador de caos é o sujeito do sertão que vai contar uma história para você. Em um minuto você está interessado em saber o fim da história. Mesmo que ele esteja falando de lobisomem, de mula sem cabeça, você quer saber qual é o final da história. Você não está nem aí para o fato daquilo ser ou não real ou ficção, não interessa. E o Rosa é isso. Ele te capta como narrador logo no começo. E você quer saber o que vai acontecer. Nós escolhemos falar sobre esse conto agora quando falamos de personagens, porque o personagem é a alma deste conto e é ele que... Exatamente. Faz... Exatamente. É um
conto de personagem. Tudo gira em torno desse Augusto Matraga, que é o cara que é aliás, ele nem se chama Augusto Matraga, ele se chama Augusto Esteves. Ele é Nhô Augusto, ele é um fazendeiro autoritário, violento, agressivo, prepotente, que agride a esposa, a filha, os empregados todos, entende? E num certo momento a sorte começa a virar, o destino dele vira contra ele. Porque ele começa a ter alguns reveses, ele começa a ter alguns azares. Ele é abandonado pela esposa, que cansa da agressividade dele e foge com outro homem. Ele é abandonado pelos seus empregados, a quem ele não paga, porque apesar da sua prepotência, ele é péssimo administrador dos bens dele. Então, ele é abandonado por todo mundo. Quando ele vai tirar satisfação com os empregados, exigindo o retorno deles ao trabalho, ele é agredido por esses empregados. E praticamente ele apanha até praticamente morrer. Ele é dado, inclusive, como morto. Mas com o auxílio de um casal de negros, não é, ele consegue se salvar. Ele, então, vai embora daquela região onde ele está muito marcado, muito perseguido, vai para um lugarejo bem distante e lá ele passa por um período de provação. Ele se volta para a possibilidade de salvar a sua alma e se livrar de todos os pecados que ele havia cometido. Então, ele, que até então tinha sido Nhô Augusto, o senhor Augusto, passa a ser simplesmente Augusto. Ele abandona a prepotência, ele dedica o seu tempo a trabalhar e a rezar. Até que surge ali naquela cidade um bando de cangaceiros, comandados por um violento, um homem chamado Joãozinho Bem-Bem. E o Joãozinho Bem-Bem vai tocar o terror, vai aterrorizar todo mundo ali, mas o Augusto vai enfrentá-lo. E vai enfrentá-lo com tanta honradez, com tanta firmeza, que o Joãozinho vai passar a gostar e respeitar o Augusto. O Joãozinho fica poucas horas nessa cidade, mas aprende a respeitar o Augusto, percebe que o Augusto tem fibra. E termina a estadia do Joãozinho Bem-Bem do seu bando ali, eles são bem tratados pelo Augusto, não fazem mal nenhum à cidade e eles vão embora. Algum tempo depois, o Augusto sente uma necessidade de ir embora dali. E ele fala para o casal de negros que o havia salvo, ele diz assim, chegou a minha hora e eu vou embora daqui. E ele vai, e casualmente ele se encontra, e ele monta num burro, que é quem vai conduzi-lo, quer dizer, aquela história do animal como instrumento cósmico. Ele não dirige o caminho, é o burro que vai conduzi-lo até onde deseja e o conduz até exatamente o reencontro com o bando do Joãozinho Bem-Bem, que está num outro lugar, de novo, provocando terror ali. Ele enfrenta o bando, luta com todo mundo. É a luta do bem contra o mal, não é? Ele termina com muitos ferimentos, né? Ele morre no final, mas ele consegue também matar o mal, que era o Joãozinho Bem-Bem. Então, veja só, quando a gente fala na luta do bem contra o mal, se a gente concebe essa luta de maneira simplista e maniqueísta, a gente concebe o bem de um jeito, o mal de outro. O Rosa não faz isso, porque não vamos nos esquecer que o bem aqui, que o mal aqui se chama Joãozinho Bem-Bem. Bem-Bem. Então, o mal tem uma máscara de bem. E não vamos nos esquecer que o bem, que é o Augusto Matraga, quer dizer, que é o Augusto Esteves, ele usa as armas do mal. Né? Vou falar de novo do Grande Sertão Veredas, tem uma frase lá em que ele diz assim, se um dia Deus vier ao sertão, ele que venha armado. Então, quer dizer, para você enfrentar o mal, você tem que enfrentar de igual para igual, não é? A luta do bem com o mal nunca é de igual para igual, porque o bem tem sempre as armas voltadas para o bem, não é? Mas, de qualquer maneira, é assim que o Augusto Matraga enfrenta. No final do conto, é que ele recebe, de fato, o nome de Matraga. Não se sabe até hoje o significado dessa palavra, mas o som matraga nos remete à metralhadora, a som de tiro. De qualquer maneira, ele se torna, nesse momento, uma arma de Deus. Augusto quer dizer divino. Matraga nos remete a essa arma. Então, ele representa a justiça divina que se instaura e que vence o mal. Nossa, que demais, que demais. É um faroeste caboclo muito interessante. É uma jornada do herói. Assim, exatamente. A gente pode... É a paixão de Cristo, ele sofre todos os passos da paixão de Cristo, é o pecado, a recuperação, o resgate, a ascensão, tudo isso.
Você já sabe, então, você que está ouvindo, se for ler Sagariana, começa pelo final. Não, pode começar por onde quiser. Eu sugiro começar pelo final, hein? Porque essa história aí... É muito bacana, essa história é muito bacana e é um dos grandes textos da história da literatura brasileira. Pô, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Foi incrível o bate-papo. Foi mesmo, muito obrigado, muito bacana. Este podcast é fruto da parceria entre o Curso Ângulo e o Guia do Estudante e nós voltaremos com mais episódios sobre os livros que são cobrados na FUVEST, ok? Tchau!